Bom, boa tarde a todos. Hoje, sábado, 20 de junho de 2020, vamos dar sequência à leitura do Estatuto da Criança e do Adolescente, que começamos aí no comecinho do mês de junho, em atribuição aí que no dia 13 de julho de 2020, o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 80.069 de 1990, fará 30 anos de existência no nosso ordenamento jurídico. Leio a norma, sempre ressalto que eu busco informações no site do Planalto, então, se alguém quiser acompanhar, só buscar a Lei 8.069 de 1990 no site do Planalto, tem todas as alterações da lei lá. Leio a lei e hoje muito mais reforço essa importância. Sou professor de escola pública, trabalho com alunos de 10 a 17 anos, 18 anos, na idade na qual insere o código, que é criança e adolescente, criança até 12 anos incompletos, adolescente de 12 completos até 18, em algumas situações podendo ser prorrogada até os 21 anos em casos específicos. Hoje pela manhã acompanhei um debate dos professores da Universidade de São Caetano do Sul, na qual me formei enquanto advogado, e um prazer enorme rever os mestres excelentes lá, me deram toda uma formação jurídica, e nesses debates, interessante, algumas colocações reforça a importância desse trabalho que realizo aqui da leitura e, consequentemente, passado para alguns alunos, que é a importância de conhecer a lei. O Estatuto da Criança e do Adolescente, em algumas situações, é criticado por muitos, porque a pessoa acaba não conhecendo as verdadeiras nuances da lei no que se refere à proteção à criança e ao adolescente. Entendo que teve muito mais vantagem com a criação depois da Constituição de 88 e muito mais direito à criança aí em relação a todas as partes que envolvem educação, saúde, cultura, lazer, esporte, uma série de outros fatores aí que envolvem o estatuto. Bom, contudo, um outro professor ressalta a importância de sair da norma para a aplicação da norma. Também acho um ponto importantíssimo, pois precisamos fazer com que a lei seja praticada e não apenas colocada no papel, porque no papel tudo é muito lindo, tudo muito maravilhoso. Precisamos fazer com que ela tenha sua validade jurídica, seja de fato cumprida. Então vamos continuar, nós paramos no artigo 73, vamos hoje de capítulo 2 da prevenção especial, seção 1 da informação, cultura, lazer, esporte, diversões e espetáculos. O que o Estatuto da Criança nos fala em relação a este capítulo, capítulo 2? O artigo 74 diz o seguinte: o poder público, através do órgão competente, regulará as diversões e espetáculos públicos, informando sobre a natureza deles, as faixas etárias a que se recomendem locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada. Parágrafo único do artigo 74. Os responsáveis pela diversão, pelas diversões e espetáculos públicos deverão afixar em lugar visível e de fácil acesso à entrada do local e exibição à informação destacada sobre a natureza do espetáculo e a faixa etária especificada no certificado de classificação. Ou seja, a criança e o adolescente têm o direito de saber
que faixa etária determinado espetáculo se classifica, para que não sejam aí os responsáveis acometidos de uma infração ou de uma penalidade em relação à falta de informação. Não dá para um menor de idade, embora a gente saiba que isso aconteça. A fiscalização é muito falha e as casas noturnas, aí, principalmente, acabam por aceitar menores aí dentro desses espaços, o que é terminantemente proibido, certo? Artigo 75. Toda criança e adolescente terá acesso às diversões e espetáculos públicos classificados como adequado à sua faixa etária. Parágrafo único. As crianças menores de 10 anos somente poderão ingressar e permanecer nos locais de apresentação ou exibição quando acompanhado dos pais ou responsáveis. Olha a importância do pai e do responsável aí, ou a quem ele indicar. As emissoras, artigo 76, as emissoras de rádio e televisão somente exibirão no horário recomendado para o público infanto-juvenil programas com finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. É preciso o poder público fiscalizar o que está acontecendo aí nas TVs abertas. É muito grave, é muito exorbitante o que acontece no que tange a transmissão destes programas. Nada contra a proibição, mas algumas situações aí é caótica. Parágrafo único deste artigo. Nenhum espetáculo será apresentado ou anunciado sem aviso de uma sua classificação antes de sua transmissão, apresentação ou exibição. O artigo 77 diz que os proprietários, diretores, gerentes, funcionários de empresas que explorem a venda ou aluguel de fitas e programação de vídeo cuidarão para que haja venda ou locação para que não haja venda ou locação em desacordo com a classificação atribuída pelos órgãos competentes. O parágrafo único desta lei, deste artigo 77, diz que as fitas a que alude o artigo deverão exibir no invólucro a informação sobre a natureza da obra e a faixa etária a que se destinam. Artigo 78. As revistas e publicações contendo material impróprio ou inadequado à criança e adolescentes deverão ser comercializadas em embalagens lacradas com a advertência de seu conteúdo. Aí tem que tomar muito cuidado, pai e mãe, porque geralmente a curiosidade da criança, se perceber que é proibido, elas vão abrir. Então, pai e mãe aí muito atentos, educadores, cuidadores, com esse tipo de conteúdo. Parágrafo único. As editoras cuidarão para que as capas que contenham as mensagens pornográficas ou obscenas sejam protegidas com embalagens opacas. Artigo 79. As revistas e publicações destinadas ao público infanto-juvenil não poderão conter ilustrações, fotografias, legendas, crônicas ou anúncios de bebidas alcoólicas, tabaco, armas e munições e deverão respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da família. Há uma discussão tremenda hoje, principalmente com essa nova política que está sendo implantada aí por esse desgoverno federal. Então, temos que tomar muito cuidado em relação a isso. Artigo 79. O artigo 79. As revistas de publicação destinadas ao público infanto-juvenil não poderão conter ilustrações, fotografias, legendas, crônicas e anúncios de bebidas alcoólicas, tabaco, armas e munição deverão respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da família. Esse ficou de graça, já tinha passado. Artigo 80. Os responsáveis por estabelecimentos que explorem comercialmente bilhar, sinuca ou congênere, ou por casas de jogos assim entendidas, as que realizem apostas, ainda que eventualmente, cuidarão para que não haja permitida a entrada ou permanência de criança e adolescente no local,
afixando avisos para orientação ao público. Estamos na seção 2. Estamos na seção 2, produtos e serviços. Artigo 81. É proibida a venda à criança ou adolescente de armas e munições, e explosivos. Inciso 2, bebidas alcoólicas. Inciso 3, produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, ainda que por utilização indevida. Inciso 4, fogos e estampidos e de artifício, exceto aqueles que, pelo seu reduzido potencial, sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida. Inciso 6, revistas e publicações a que alude o artigo 78, já falamos sobre ele. Inciso 6, bilhetes lotéricos e equivalentes. Artigo 82, é proibida a hospedagem de criança ou de adolescente em hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênere, salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsáveis. Seção 3, da autorização para viajar, essa é importante. Artigo 83, nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhado dos pais ou responsáveis, sem expressa autorização judicial. Parágrafo 1º deste artigo 83. A autorização não será exigida quando tratar-se da comarca contígua ou de residência da criança ou do adolescente menor de 16 anos, se na mesma unidade da federação ou incluída na mesma região metropolitana. A linha B, eu li a linha A, tá? A linha B, a criança ou adolescente menor de 16 anos estiver acompanhado, em número 1, de ascendente ou colateral, avós, maior, até 3º grau, comprovado documentalmente o parentesco. 2, a autorização judiciária poderá, a pedido dos pais ou responsáveis, conceder a autorização válida até 2 anos. Artigo 84. Artigo 84. Quando se tratar de viagem ao exterior, a autorização é dispensável se a criança ou adolescente estiver acompanhado de ambos os pais ou responsável. Inciso 2. Viajar na companhia de um dos pais, autorizado expressamente pelo outro, através de documento com firma reconhecida. Artigo 85. Sem prévia e expressa autorização judicial, nenhuma criança ou adolescente nascido em território nacional poderá sair do país em companhia de estrangeiro residente e domiciliado no exterior. Nós já vimos há um pouquinho nos artigos anteriores a burocracia que é para se adotar uma criança aqui no Brasil e que dirá a pessoas que moram no estrangeiro, no exterior. Então, muito cuidado com esse artigo aí, tem outras decorrências. Legal. Parte especial nós estamos. Título 1 da política de atendimento, capítulo 1 das suas disposições gerais. O artigo 86, desculpa. O artigo 86 diz que a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Artigo 87. São linhas de ação da política de atendimento
Inciso 1, as políticas sociais básicas. Nós já vimos algumas aí. Inciso 2, serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social, de garantia de proteção social e de prevenção e redução de violações de direitos e seus agravamentos ou reincidências. Inciso 3, serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas de negligências, maus trato, exploração, abuso, crueldade e opressão. Inciso 4, serviço de identificação e localização de pais responsáveis, crianças e adolescentes desaparecidos. Todo um programa aí que a Polícia Civil executa em relação a esses casos de desaparecimento. Inciso 5, proteção jurídico-social por entidade de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Inciso 6, políticas e programas destinados a prevenir ou abreviar o período de afastamento do convívio familiar e a garantia do efetivo exercício do direito à convivência familiar de crianças e adolescentes. Inciso 7, campanhas de estímulos de acolhimento sob forma de guarda da criança e do adolescente afastados do convívio familiar e a adoção especificamente interracial de crianças maiores ou de adolescentes com necessidades especiais de saúde ou com deficiência e de grupos de irmãos. Estamos no artigo 88, são diretrizes da política de atendimento. Inciso 1, municipalização de atendimento. Inciso 2, criação de conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança e do adolescente, órgãos deliberativos e controladores das ações em todos os níveis assegurados à participação popular, paritária, por meios de organização representativa, segundo as leis federal, estadual e municipal. Inciso 3, criação e manutenção de programas específicos, observada a descentralização política administrativa. Inciso 4, manutenção de fundos nacional, estaduais e municipais, vinculados aos respectivos conselhos dos direitos da criança e do adolescente. No inciso 5, integração operacional de órgão do Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e Assistência Social, preferencialmente em um mesmo local, para efeito de agilização do atendimento inicial e adolescentes a quem se atribua a autoria do ato infracional. Inciso 6, integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Conselho Tutelar e encarregados da execução das políticas sociais básicas e de assistência social para efeito de agilização do atendimento de crianças e de adolescentes inseridos em programas de acolhimento familiar ou institucional, com vistas à sua rápida reintegração à família de origem, se tal solução se mostrar comprovadamente inviável, com sua colocação em família substituta, em qualquer das modalidades previstas no artigo 28 desta lei. Disse, e vou repetir, a cada áudio eu faço alguns comentários, eu poderia voltar lá na lei 28, no artigo 28, mas aí ficaria desgastante. Eu vou fazer sempre vídeos entre 20 e 30 minutos para que a pessoa leia, ouça o Estatuto da Criança e do Adolescente. Está disponível no meu canal do YouTube e lá eu desmembro de quanto a quanto
nós estamos nos artigos. Então, cabe voltar lá, ou até mesmo pegar a lei do Planalto, eu cito aí no começo, que cabe voltar na legislação e fazer uma nova leitura desse artigo 28 para atrelar a esse artigo que nós estamos lendo neste momento. Então, não faço isso para não ficar desgastante, mas dá uma pausadinha no vídeo e volta lá no artigo 28 da lei e verifica o que está dizendo, porque não dá para gravar. É desumano e desnecessário você ficar decorando esse tipo de situação. Volta lá e faz uma pesquisa, hoje está muito fácil aí com a internet, muito tranquilo. Inciso 7. Mobilização da opinião pública para a indispensável participação dos diversos segmentos da sociedade. Inciso 8. A especialização e formação continuada dos profissionais que trabalham nas diferentes áreas da atenção à primeira infância, incluindo o conhecimento sobre direitos da criança e sobre o desenvolvimento infantil. O inciso 9 diz que a formação profissional com abrangência dos diversos direitos da criança e do adolescente que favoreça a intersetorialidade no atendimento da criança e do adolescente e seu desenvolvimento integral. O inciso 10 diz que realização e divulgação de pesquisas sobre o desenvolvimento infantil e sobre a prevenção da violência. O artigo 89 diz que a função do membro do Conselho Nacional, a função de membros do Conselho Nacional e dos conselhos estaduais e municipais dos direitos da criança e do adolescente é considerada interesse público relevante a ser e não será remunerada. Encerrando, pessoal, o artigo 89, aí cabe uma ressalva. O artigo 89 está falando dos conselhos, do Conselho Nacional e dos conselhos estaduais. Essa ressalva fica clara porque nós não estamos falando dos conselhos tutelares dos municípios. Os conselheiros tutelares é escolhido pela sociedade municipal e eles são sim remunerados, mas nós teremos um capítulo especial aí do conselho tutelar. Já disse que eu estou buscando aí conselheiros tutelares para fazer essa discussão. Como é que se dá isso no âmbito do conselho tutelar, esse cuidado com a criança e com o adolescente. Hoje, vou encerrando o vídeo por aqui para não ficar algo muito desgastante e não ficar cansativo. Faço minhas palavras do professor pela manhã, que diz que precisamos tirar isso do papel e colocarmos em prática. E mostrar para a sociedade que o Estatuto da Criança e do Adolescente não é uma simples legislação ordenada aí pelo governo, mas sim é um crescimento na nossa legislação, depois da Constituição de 1988, e que traz muito mais benefícios do que malefícios. Ela precisa ser aprimorada, aperfeiçoada. Tem as suas falhas, nós temos que combater, mas precisamos passar isso para a sociedade. Como é que nós fazemos isso? Com informação, com leitura. Hoje, na nossa distância, nós fomos acometidos aí em função desse vírus, dessa pandemia. É uma situação crítica. Chegamos aí, vamos chegar a 50 mil pessoas mortas. Ontem chegamos a 1 milhão de contaminados. É uma situação caótica que nós estamos vivendo, jamais prevista, jamais imaginada por alguém. Então, volto a solicitar, se puder, fique em casa, não saia, cuide dos seus, permaneça isolado, por mais que o comércio está abrindo, estão flexibilizando, entendemos a parte do comércio, a parte financeira, a parte geral, entendemos o lado de todo mundo, mas se puder, fique em casa, cuide dos seus, não saia de forma exagerada. Algumas imagens que nós estamos vendo aí, 90% ali é desnecessário.
Então, se cuida. Não temos vacina ainda para esse mal e temos que nos cuidar. Grande abraço a todos. Espero ter colaborado. Esse trabalho é feito aqui pela Sanches Advocacia e pelo Instituto Tribunos. Em breve, quando nós falarmos dos atos infracionais, o doutor Gabira falará com vocês. Então, peço desde já, agradeço a colaboração e o empenho aí de todos nesse combate à desinformação, nesse combate ao vírus, nesse combate à falta de cultura aí que nós precisamos tanto levar melhor informação e, junto com essa informação, transformar isso em conhecimento. Grande abraço a todos.